Muito bom dia, meu irmão, minha irmã, você que me acompanha por esse canal de evangelização diaconal. Sou o diácono Weiner, da Arquidiocese de São Paulo. Hoje a igreja no Brasil, transfere esta solenidade de todos os santos, para o domingo, ao qual celebramos no dia 1º, mas para que todos tenham a oportunidade de bem celebrar esta solenidade, hoje falaremos dela e escutaremos o Santo Evangelho neste dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, esta solenidade de todos os santos hoje nos deixa muito próximos à realidade eterna, à realidade do céu, onde está Deus, onde está Cristo e a força, o Espírito Santo, a Trindade Santa, que são santos por excelência, Os santos e as santas são autênticos amigos de Deus, aos quais a Igreja nos convida, neste dia desta solenidade, a dirigir os nossos olhares. São homens, são mulheres que se deixaram, de fato, atrair pela proposta divina. E elas aceitaram firmemente, como norma maior, seguir, através do ensinamento de Jesus Cristo, aquilo que acabamos de escutar no Evangelho, as bem-aventuranças. Meu irmão, minha irmã, já nós percebemos na história da igreja que ao final do século II, já existia uma grande veneração dos santos. No início nós lembramos, aos quais os apóstolos também foram logo assimilando esta questão da santidade, porque eles também foram essas testemunhas oficiais da nossa fé. A nossa fé e a nossa força na palavra de Jesus, o nosso modo de viver, nos lembra que os primeiros santos foram mártires, Santo Estevão, da qual proclamou a fé em Jesus Cristo, viu o Senhor sentado à direita, mesmo sendo apedrejado, ali perdoou todos aqueles, Prova maior de santidade, amor e perdão, Fora dos mártires, um pouco mais adiante, nós também vamos perceber que o primeiro santo não mártir da nossa igreja foi São Martinho de Tours, Já muito próximo, nos fins, do ano 1000, diante de uma forma muito incontrolada, de desenvolvimento dessa veneração dos santos, criou-se também um grande comércio, infelizmente, em torno das suas relíquias, Isso fez com que a igreja iniciasse os processos de canonização até chegar à comprovação dos milagres desses santos, E para que também preservando a santidade desses homens e mulheres que deram a vida toda à opção por Jesus Cristo, Nós vemos que essa solenidade de todos os santos começou justamente no Oriente, no século IV, Depois foi ali se espalhando em datas diferentes. Por exemplo, em Roma ela era celebrada no dia 13 de maio. Já na Inglaterra e na Irlanda, tudo isso foi a partir do século VIII,
e até chegar no dia 1º de novembro, né? Uma data que mais tarde também foi adotada definitivamente por Roma, né? A partir do século IX. Esta solenidade, ela lembrava também a proximidade do fim do ano litúrgico, né? Quando a igreja mantinha sempre o olhar, né, voltado nesta vida terrena, da vida que levamos, de tudo que fizemos, as atitudes para o céu, pensando naqueles que já haviam atravessado justamente esta fase neste mundo e chegaram ao céu. O evangelho deste domingo é o evangelho das bem-aventuranças, né? E a igreja nos convida a perceber que todas as solenidades, quando aparece o capítulo 5 de Mateus, as bem-aventuranças, é colocado como a norma também máxima, né, que todo cristão deve seguir para atingir a santidade e a bem-aventurança em vida, né? A grande questão hoje é perceber, né, que a questão das bem-aventuranças não é o fato de como você tem em quantidade, o que você já pratica delas, né? Mas o quanto elas transformam a vida dos que praticam as bem-aventuranças, né? Para serem reconhecidos como esses santos e santas e amigos de Deus, né? Nós também vamos muito confiantes que a nossa vida por si só, a nossa força por si só, ela nunca vai atingir a santidade, mas a misericórdia de Deus, a força do Espírito Santo e a transformação dos nossos costumes, a nossa conversão, como dizia São Bento, vai nos ajudar a levar uma vida íntima, segura, numa unidade perfeita de santidade com a Santíssima Trindade, né? Muito bem, meu irmão, minha irmã. Hoje, então, os santos, eles nos animam, né, a apontar sempre o nosso olhar para o alto, né? A meta é chegar ao céu. O prêmio que todos nós devemos aguardar é a vida eterna, ao lado da Santíssima Trindade e de todos que viveram de forma santa, pura, digna, a sua vida neste mundo e já chegaram lá. Que alegria será quando encontrarmos todos, né, neste retorno à casa do Pai, aqueles que fielmente, né, e por um processo de conversão muito grande chegaram ao nível máximo do seu batismo, vivendo a santidade. Esta é a proposta, né? E lembrar que somos, como na primeira leitura de hoje, somos marcados por Cristo, a sua cruz, no nosso batismo, para sermos de fato aquilo que Deus e Cristo espera de nós com a força do Espírito Santo, né? Homens e mulheres santas que confiam totalmente em Deus, né? Que todo esse caminhar nos leve ao céu, não por méritos próprios, mas sempre lembrar, né? Lembrar que a bem-aventurança será proposta com uma recompensa, né? Bem-aventurados os pobres de espírito. Qual é a recompensa em ser pobre de espírito, por exemplo, né? O reino dos céus é deles, né? Então, cada ali bem-aventurança, uma proposta e uma recompensa que Deus, o próprio Cristo, nos dará, se vivermos bem. Vivamos santamente enquanto estamos nesse mundo. Amém. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que nos permitis celebrar os méritos de todos os vossos santos numa única festa, concedei-nos por intercessores tão numerosos a desejada abundância da vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Sejamos santos como nosso Pai Celestial é santo e perfeito. Amém.